A Prefeitura de Taubaté fortalece o combate contra loteamentos irregulares através de medidas que visam combater o parcelamento irregular de solo na zona rural e na zona de expansão urbana. A repórter Gisele Ferri traz outros detalhes. Sim, é isso mesmo. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Jean Soldi, que é secretário de Negócios Jurídicos. Olá, Jean. Quais as ações que estão sendo realizadas para evitar esse tipo de problema? Nós estamos, ao longo desses pelo menos 2 anos, fazendo intensas ações de fiscalização na toda a zona rural do município, nos bairros rurais, em apoio com a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Civil, através também da Polícia Ambiental, da Polícia Militar e os técnicos da Secretaria de Planejamento e Fiscalização de Posturas. Nós vamos até esses bairros, identificamos a ocorrência de parcelamento irregular do solo, ou seja, implantação de loteamentos clandestinos, sem qualquer autorização do município, sem qualquer aprovação até do INCRA, e aí nós fazemos a identificação disso através de fotos, através de registros, lavratura de notificações e autos, e aí nós consolidamos dessas informações e abrimos os processos administrativos aqui e embargamos qualquer tipo de implantação desse parcelamento do solo. E o que a administração municipal ela espera conseguir com as medidas? Nós estamos, com isso, fazendo o congelamento de toda e qualquer implantação de loteamento clandestino. Estamos também, concomitante a isso, uma vez que nós fizemos a revisão do nosso plano diretor, a elaboração de um estudo amplo em toda a zona rural, principalmente nos bairros do Pinheirinho, no bairro também lá do Barreiro, e aí nós consolidamos aquelas áreas que já estamos, já estão consolidadas, assim, já fizemos o congelamento dessas áreas, e aí vamos emitir um decreto, de maneira que aquilo que já tem consolidado vai permanecer, não pode haver nenhum tipo de implantação de nova construção. E com isso proibir também, com essa fiscalização intensa, que vai continuar, que continua normalmente, nós coibirmos e proibirmos a implantação de novos parcelamentos clandestinos do solo, evitando assim prejuízo à população taubatiana. E quais são as regiões que estão com o maior número de processos? As regiões são 2 bairros rurais, que é o Pinheirinho e o Barreiro. O que vai acontecer com os proprietários dos imóveis em situação irregular? Quando nós já congelamos essas áreas que estão consolidadas, eles vão permanecer e aí aqueles que ainda, por exemplo, não têm energia elétrica, não têm água, eles terão condições de receber regularmente o emplacamento e a permissão de ter essa energia elétrica e água. Por outro lado, aqueles que estão em início ou implantação, nós proibimos, congelamos isso, não vai ter mais parcelamento e vamos continuar fiscalizando, porque isso também é uma coisa muito dinâmica que pode acontecer, deles retomarem esse tipo de loteamento clandestino. E quais as dicas, então, para quem deseja comprar um terreno? Olha, é importante verificar se tem aprovação desse loteamento, como chácaras de recreio ou sítios de recreio, na prefeitura, no INCRA, e também verificar a escritura do imóvel juntamente com a matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, essas informações são absolutamente importantes para a pessoa não jogar o dinheiro dela fora, não pegar todas as economias e comprar um imóvel que ela vai ter apenas a posse e não vai ter como registrar posteriormente, a fazer a escritura e registrar no cartório de imóveis. Muito obrigada pela entrevista, secretária. Segue o repórter setorial. E o Ministério da Saúde garante que houve redução nos casos de detecção de AIDS. A pesquisa aponta também mudança no perfil da população contaminada pela doença. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, a taxa de detecção dos casos de AIDS teve uma redução de 5,2%, enquanto em 2015 o número de detecção da doença era de 19,5 casos por 100 mil habitantes, em 2016 esse número foi de 18,5 por 100 mil habitantes. Além disso, o índice de mortalidade em decorrência do vírus passou de 5,7 óbitos para 5,2 óbitos para cada 100
100 mil habitantes. No Brasil, 830 mil pessoas convivem com a doença. E de acordo com o boletim epidemiológico de HIV/AIDS, o perfil dos portadores da doença sofreu mudanças ao longo dos últimos 10 anos. Enquanto as mulheres se contaminam menos, os homens passam a ser a maioria nas taxas de contágio, cerca de 33%. Em 2016, foram 10 diagnósticos confirmados para mulheres contra 22 para homens. Entre homens jovens de 15 a 19 anos, foram 2,4 casos por 100 mil habitantes. Entre os de 20 a 24 anos, a taxa foi de 16 casos por 100 mil habitantes. Entre as mulheres jovens de 15 a 19 anos, os números cresceram de 3,6 casos para 4,1 caso para cada 100 mil habitantes. Outra parcela feminina que sofreu um aumento foi de idosas com mais de 60 anos. A taxa passou de 5,6 para 6,4 casos por 100 mil habitantes. Entre os casos de infecção pelo vírus contabilizados entre 2007 e 2017, metade se concentra na região sudeste, 20,7% no sul, 15,6% no Nordeste, 7,4% no Norte e 6,7% no Centro-Oeste. Preço da cesta básica caiu 1,6% em novembro e tem maior queda desde julho de 2013 na região do Vale do Paraíba. O tomate, a laranja-pera e a banana puxaram a queda nos preços. O valor médio da cesta na região no último mês foi de R$ 1.523,09. De acordo com o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté, o preço com menor valor foi registrado em Taubaté e o mais caro em Caçapava. E o Ministério da Educação só conseguiu recuperar cerca de 18% dos 3 bilhões e 600 milhões de reais congelados do orçamento da educação previsto para este ano. No ano passado, o contingenciamento foi maior de 6 bilhões de reais. Porém, a pasta conseguiu recuperar 73% do valor congelado, um total de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo o MEC, na semana passada, foram recuperados mais 654 milhões e 400 mil reais do orçamento previsto, valor que permite concluir todo o repasse previsto para universidades federais e que representam 18% do corte anunciado em despesas do órgão. Em março, o governo federal anunciou uma série de cortes orçamentários na educação, com o objetivo de reduzir o déficit primário, ou seja, aquele da diferença entre despesas e receitas, sem contar os juros da dívida pública. Em nota à imprensa, o MEC afirmou que ainda negocia, junto ao Ministério do Planejamento, uma liberação adicional com o objetivo de atender essas despesas da pasta. Acompanhe agora o plantão da redação. Facilitando a vida dos munícipes, a Prefeitura de Pindamonhangaba passa a fornecer resultados de exames clínicos pela internet. Após a coleta do material, o paciente recebe senha que vai permitir o acesso através do site oficial da Prefeitura ou ainda pelo específico no endereço www.pinda.buscalaudos.com.br. Câmara de Taubaté aprovou a retomada do controle de estacionamentos pela Zona Azul. Apenas o vereador João Vidal, PSB, votou contra a matéria. Alegou irritualidade na tramitação. Com a palavra, o Ministério Público, fiscal da lei. Segue o repórter setorial. Tem muita gente que não gosta de fazer uso de remédios por causa de seus efeitos colaterais. E então recorrem às plantas medicinais. Mas será que essas plantas são boas para tudo ou podem causar algumas complicações? Todo mundo sabe que antes de tomar qualquer medicamento, o correto é procurar um médico, mas muita gente ignora essa recomendação. Porém, a automedicação pode causar 3 tipos de reações diferentes no organismo. O efeito colateral, que é em doses terapêuticas, a pessoa vai ter um efeito farmacológico secundário, como sentir sono. Uma reação adversa, que é um efeito não desejável, danoso, mas em doses terapêuticas, preconizadas, do jeito que o médico prescreveu, que a bula
que consta na bula, por exemplo. E já a reação tóxica é quando o paciente usa de forma inadequada, do jeito que ele acha que deve usar, e aí ele tem um acúmulo desse medicamento no organismo, mais do que o que o organismo consegue eliminar através da urina, por exemplo, e aí você vai ter uma reação mais grave, que é a reação tóxica. O problema da automedicação é uma realidade no país, porém algumas pessoas buscam as plantas medicinais para fugir dos remédios e elas se enganam achando que essas plantas não trazem efeitos colaterais. Nenhum tipo de tratamento deve ser feito sem orientação de profissionais. Atualmente o farmacêutico pode dar receita, né? Então, eu, por exemplo, posso receitar. Entendi. Não é só o médico que pode receitar. Né? Plantas medicinais, qualquer farmacêutico pode receitar. As plantas medicinais são usadas em várias receitas caseiras para aliviar uma dor, um mal-estar e, na maioria das vezes, elas são preparadas como chá, que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Mas é preciso conhecer as propriedades dessas plantas. Um dos maiores problemas nesse tipo de automedicação é confundir o nome das plantas, os benefícios e prejuízos que elas podem causar. Tem muitas plantas falsas e tem que usar aquela planta verdadeira, né? Essa planta verdadeira somente o farmacêutico sabe. Porque tem planta chamada já clinicamente reconhecida, atividade farmacológica, né? Efeito terapêutico, clinicamente conhecidas. E tem planta que o povo usa. Então, tem muitas plantas, né? Vamos dizer assim, 80% da planta o povo conhece, porém não tem estudo clínico. 20%, né? Tem estudo clínico. São plantas que realmente vai funcionar. A Ana Paula tem uma pequena horta medicinal em sua casa, mas tudo que é cultivado aqui, ela sabe para o que serve e quais os cuidados deve ter. E quando necessitam, toda a família recorre a essas plantas. Eu acredito que os remédios, eles vão atuar sim, né, naquela patologia, mas ele vai trazer um efeito colateral. Graças a Deus, a minha saúde, eu não preciso recorrer aos medicamentos, né? Mas se no futuro eu precisar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas hoje, graças a Deus, né, na minha casa aqui, eu, meu marido, a minha filha, a gente não utiliza de nenhuma medicação, né? Sempre quando precisa de alguma coisa, a gente procura ir por essa linha, né, natural. A solução de muitas doenças pode não estar nos remédios vendidos nas farmácias e nem nas plantas medicinais, mas sim em uma alimentação saudável. No próximo bloco, você vai ver como a obesidade tem atingido a vida de muitas pessoas e quais os perigos dessa doença. O Repórter Setorial volta em instantes. Continue conosco.